acontece na quinta-feira, você vai para a sua célula de quinta-feira. Se a sua célula é na sexta, você vai para a sua célula de sexta-feira. A não ser que você tenha algum problema, algum outro empecilho, você vai procurar o seu líder de célula. Por isso, durante essa semana, que o seu líder de célula vai procurar você, para vocês poderem alinhar essa questão das células e a gente poder caminhar com toda a força possível. Eu quero destacar também que durante todos os dias pela manhã, nós estamos enviando os devocionais. Irmãos, tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm acompanhado. Eu tenho percebido que alguns irmãos têm lido realmente, têm dado um feedback a respeito dessas mensagens, falando que tem sido edificado. É uma leitura de 2, 3 minutos, no final tem uma oração. E eu acho que é muito importante começar o dia dessa forma. Então você que está recebendo essa mensagem no seu celular, às vezes enviada por mim, por alguma outra pessoa, você que tem ido lá no site da igreja, visto esse devocional, irmão, leia. Você não vai perder nada, você não vai perder nem 3 minutos, mas esses 3 minutos que talvez você gastaria será um grande investimento para você durante todo dia, uma palavra para que você possa meditar, seja enquanto você trabalha, enquanto você organiza a sua casa, enquanto você faz outros afazeres, porque é importante você se alimentar da palavra. Nós somos com essa ferramenta muito interessante, irmãos, e eu também tenho sido muito abençoado com isso e quero que você também nos acompanhe dessa forma. Como eu falei a respeito do site, irmãos, o site da igreja nós estamos desenvolvendo ele, já tem bastante conteúdo. Nós agora no dia 5/7, o mesmo domingo onde nós vamos retornar aos cultos presenciais, nós vamos colocar no ar, é o que nós pretendemos, o site dos Kids. O site dos Kids vai ter material exclusivo para os pais, material exclusivo para os filhos. Nós vamos ter esses artigos devocionais específicos para os pais lerem para as crianças, porque as crianças nesse período precisam ser alimentadas. Muitas crianças ficam assustadas. Por que eu não posso ir para a escola? Por que eu não posso ir para a rua? Por que a gente não pode sair para passear? E nós, como os pais, né, nós como homens de Deus, temos que saber dar uma resposta certa a essas crianças. Então, lá no site e também no nosso YouTube, nós temos colocado todas as ministrações do domingo e das quartas-feiras. As ministrações minhas, do pastor Cícero, tem ministrações também do pastor Wilson. Essas ministrações são colocadas no YouTube para que você possa assistir em qualquer hora do dia que você quiser, ter alguma necessidade, quer ver essas ministrações, você pode colocar no YouTube para assistir. Mas também, e talvez principalmente, como uma forma evangelística. Não tem trabalho nenhum, irmão. Você ir até o YouTube, pegar aquele link e enviar talvez lá para um amigo, para um grupo da família. Às vezes eu estou aconselhando algum irmão e uma semana dessa eu estava conversando com minha irmã, ela falou, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu tinha ministrado uma palavra exatamente com um tema parecido com esse. Eu enviei essa ministração, falei, irmã, escuta essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai guiar você nesse momento. Então eu quero pedir para você, irmão, você que pode, entra lá no YouTube, pega alguma ministração que Deus falou com você e compartilha com um amigo, com algum parente, lá no grupo da família, para que outras vidas possam ser edificadas também. Lá na página da igreja, nós estamos chegando aí a 2.000 curtidas. Tem muitas pessoas, irmãos, de vários estados, principalmente aqui do Pernambuco, obviamente, muitas pessoas de São Paulo, mas pessoas de outros estados também têm acompanhado lá a nossa página no Facebook, temos colocado as ministrações, os devocionais, e o que nós queremos, através dessas ferramentas de tecnologia, é poder alcançar o maior número de pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Eu acho que de informação que eu tenho é só isso, não é? Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar para os irmãos hoje da escuridão para a luz. Da escuridão para a luz. Mas antes de nós ministrarmos e lermos a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Você que está aí na sua casa, se você estiver com a sua família, eu gostaria que você desse a mão para o seu familiar. Se você estiver sozinho, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante,
colocasse a mão no seu coração e que você pudesse orar comigo. Nós vamos orar pedindo que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos abençoando, guardando nossa casa, nossa família, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Nós temos visto que a curva já tem se achatado, né? A gente está praticamente aí já saindo dessa pandemia, mas nós não devemos parar de orar, irmãos. A igreja não deve parar de orar, sabe? Nós ainda não estamos em total vitória. Nós ainda precisamos nos colocar na brecha, permanecermos firmes em oração. Por isso eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e orar comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor e te damos graça. Graça pelo que o Senhor tem feito, nos suprindo as necessidades, guardando nossa casa, nossa família, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Senhor Jesus, nós te pedimos a que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre nossas vidas e sobre nossa casa, para que no momento certo possamos sair de vez dessa pandemia, que as vacinas que hoje estão sendo desenvolvidas, que elas possam ter sucesso, que o Senhor dê a iluminação necessária às pessoas que trabalham nessa área. Nós cremos, Pai, que toda boa dádiva vem do Senhor e que isso também não será diferente. Senhor Jesus, dê a inteligência, a sabedoria necessária a essas pessoas. Nós oramos também, Pai, por essas pessoas que hoje, ainda nesse período de quarentena, não podem trabalhar, a que o Senhor supra todas as necessidades, que o Senhor as surpreenda a cada uma dessas pessoas, suprindo-as financeiramente, que o Senhor, Deus, dê o recurso necessário a que possamos viver uma vida de modo digno, Senhor. Pai, nós oramos pelas pessoas que hoje estão nos hospitais, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha com a tua cura sobre a vida dessas pessoas, trazendo uma restauração completa, sem nenhuma sequela. E oramos também pelas pessoas que hoje estão na linha de frente, Senhor, os médicos, enfermeiros, principalmente, que trabalham nos hospitais, e também todas as outras pessoas em linha de frente que não podem parar o seu trabalho. É que o Senhor guarde essas pessoas, guarde essas famílias e que o Senhor as abençoe, Pai, suprindo as necessidades, e que o Senhor, Deus, dê o vigor necessário para que possamos continuar firmes nessa batalha, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, no versículo de número 46 em diante. Ô Bruno, você liga aqui para mim, por favor? Precisa deixar virado para cada um só, ventilar um pouquinho. Depois se você puder abrir aqui também, amor. Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10, irmãos, nós vamos ler do 46 em diante. Marcos 10, 46 em diante, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram-no então o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando de si a capa, levantando-se de um salto, foi ter com Jesus e perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai,
a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. E a nossa oração agora seja uma oração que Deus fale conosco. Irmão, peça isso ao Senhor como uma oração verdadeira, sincera e genuína. Senhor, fale comigo, me alimente pela sua palavra, me edifique. E o Senhor vai falar com você nessa noite. Feche os seus olhos, Pai. Nós oramos. E a nossa oração, o nosso clamor, o nosso verdadeiro pedido nessa noite é para que o Senhor fale conosco, nos edifique, nos alimente. Que o Senhor, Deus, através da sua palavra, nos traga vigor, transformação, mas que o Senhor também nos traga paz e confiança, certeza em quem Tu és, o Todo-Poderoso. Nos ajude, Pai. Nós clamamos pela Tua palavra ao nosso coração, que a nossa mente, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Então você, meu irmão, que está aí na sua casa, se por um acaso sua televisão estiver ligada e não sou eu que está na sua televisão, desligue sua televisão nesse momento, que você acompanhe a ministração da palavra focado. E como eu disse para você logo no começo, fique até o final da ministração. Esse é o momento que você estaria no culto sentado, ouvindo a ministração da palavra, e você não simplesmente levanta e vai para casa. Você fica até o final, escuta a ministração da palavra e ao final você vai para a sua casa. Você já está na sua casa. Em todo o conforto, talvez sentado no seu sofá, está aí na mesa, na cadeira, às vezes até deitado na cama. Irmão, nesse momento, procure se alimentar em ouvir a palavra do Senhor e principalmente fique até o final, escutando a ministração da palavra e com certeza o Senhor também vai falar com você em nome de Jesus. Hoje eu quero falar da escuridão para a luz. Um homem que saiu de uma total escuridão, que saiu das trevas, desse caminho e foi caminhando para a luz. Quando nós lemos aqui o texto de Marcos, os evangelhos sinóticos, tanto Mateus quanto Marcos, como Lucas, eles relatam essa passagem bíblica com algumas diferenças. E nós vamos tratar logo a princípio aqui a respeito dessas divergências que às vezes nós vemos. Lá em Mateus diz que eram 2 cegos. Marcos aqui diz que era um e Lucas também diz que era um. Só que, como que nós tratamos isso? Seria uma contradição de ser que ali tinha 2 cegos e aqui em Marcos tinha um e Lucas também tinha um? Não há contradição nenhuma. Porque quando Marcos relata o cego Bartimeu, ele não diz que não havia nenhum outro cego, mas muito provavelmente o cego que se destacou naquele momento foi Bartimeu. O clamor que se destacou naquele momento foi o Bartimeu. E uma outra coisa que às vezes há uma divergência, quando nós lemos, você fala, peraí, como que aconteceu essa passagem? Porque quando nós lemos aqui no versículo de número 46, fala que ele saía de Jericó. Mas Lucas diz que Jesus estava chegando a Jericó. Mas espera aí, Jesus estava chegando em Jericó ou Jesus estava saindo de Jericó? Existiam 2 Jericós. A Jericó antiga e a nova, aquela que foi reconstruída, ou melhor, construída por Herodes, ao lado das ruínas de Jericó. Então, muito provavelmente, Jesus estava saindo de Jericó e entrando em Jericó. Saindo da Jericó velha e entrando na Jericó nova. Isso porque às vezes nós vamos ler a palavra de Deus e às vezes nos perdemos, mas não. Às vezes essas pequenas divergências, mas que com uma pequena explicação como essa, às vezes para nós dá uma luz e nós entendemos mais fácil. Uma outra coisa, irmãos, aqui, esse cego, o chamado Bartimeu, porque a Bíblia não relata o seu nome, vou falar um pouco disso mais à frente,
Ele vê aquela oportunidade como sua última oportunidade. Ele não só percebe isso, como literalmente aquela seria a última oportunidade do cego Bartimeu. Jesus, irmãos, ele está indo para a festa da Páscoa. A Jericó era a última cidade antes de Jesus chegar ao seu destino. Sabe quando você vai fazer uma viagem de carro, mas uma viagem longa? Você está naquela cidade, você sabe que a próxima cidade fica a muitos quilômetros. O que você faz? Você vai olhar lá quanto você tem de gasolina, você vai perceber se você quer ir ao banheiro, você quer ver se você já come, leva algum alimento para a viagem, porque a próxima cidade vai demorar muito. E é o que acontecia com os peregrinos quando eles estavam indo para a festa da Páscoa. Essa Jericó ali é a última cidade, porque Jesus ele andaria junto com essa multidão mais 25 quilômetros, sem cidade nenhuma. Aquela é a passagem de Jesus. E logo, irmãos, depois daquilo, naquela semana, o Senhor Jesus, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado e pregado na cruz. Jesus não volta mais na cidade de Jericó. Se cego Bartimeu ficasse pensando, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero Jesus, eu quero me entregar para Jesus, mas eu acho que eu não estou pronto, eu vou esperar um pouco mais. Talvez um pouco mais à frente. Talvez algumas pessoas com pensamentos como esse perdem totalmente a oportunidade que Cristo as coloca na sua frente. Nós, irmãos, não temos o controle do tempo, dos dias, dos meses, dos anos. Não temos a clareza do nosso amanhã. Não temos a certeza da volta do nosso Cristo. O que nós percebemos são os seus sinais, que para nós cristãos, ele fica cada vez mais claro e cada dia mais evidente. Tá? Mais claro que isso não tem, irmãos. Mas é naquele momento que o cego Bartimeu percebe. Ele vê aquela sua oportunidade. Jesus não volta mais a Jericó, mas aquela oportunidade, a que Bartimeu tinha, é a oportunidade que ele aproveitou. Alguns irmãos, às vezes eu falo assim, irmão, você sabe aí quando vai ser a volta de Jesus? Não sei não. Você vive tão tranquilo assim, né? Que a vida que você está vivendo parece que você sabe um dia, que logo, qualquer hora eu volto para o Senhor. Mas não sabemos o dia, não sabemos a hora. O apelo que o Senhor Jesus faz a mim e a você é que estejamos nele, é que estejamos enxertados nele, as nossas raízes firmadas nele. E nesse período a qual nós passamos, é como o Senhor separando o joio do trigo, peneirando. Muitas pessoas, em períodos como esse, se enfraqueceram na fé, outras, pelo contrário, se voltaram para Jesus, porque tiveram a percepção do que estava acontecendo, ou melhor, do que está acontecendo. Algumas pessoas sabem, mas vou voltar para Jesus só por causa dessas coisas. Graças a Deus que pessoas em momentos como esse conseguem perceber Jesus. Outras, irmãos, estão totalmente desligadas, sonolentas, e o Senhor chama você para um despertamento. Senhor Jesus está passando por Jericó. O Senhor Jesus está chamando você. Senhor Jesus está atraindo você. Responda a Ele com a certa resposta. Dê ao Senhor a resposta correta para esse momento a qual nós hoje estamos vivendo. A Jericó que o Senhor passa por você, talvez essa oportunidade não nos volte mais. Aqui, irmãos,
tinha uma grande multidão que ia com Jesus. A palavra de Deus, no versículo de número 46, diz que o Senhor Jesus estava, quando ele saía de Jericó junto com os discípulos de uma numerosa multidão. Então a Bíblia relata para nós que ali Jesus estava com uma multidão, ou tinha uma multidão próxima de Jesus. Aqui não é apenas uma multidão, mas é uma numerosa multidão, é uma grande quantidade de pessoas. E todas essas pessoas estavam ali caminhando, indo para Jerusalém. Mas diz que Bartimeu, ele não estava caminhando para Jerusalém. Ele estava, se assentado à beira do caminho, pedindo esmola para o povo que passava, como um mendigo que era, esperando que alguém lhe desse alguma coisa, porque aquele dia era um dia maravilhoso para ele. Não passaria uma ou outra pessoa em um grande intervalo, mas passaria uma grande quantidade de pessoas indo adorar o Senhor. E ele fala, agora é minha oportunidade. As pessoas estão indo adorar a Deus, pessoas quebrantadas. Estou aqui à beira do caminho, vou pedir esmola e vou tirar a barriga da miséria. A minha vida agora é o ano, é a caixinha do Natal dele aqui, irmãos. É o momento dele. É a hora que daria tudo certo para ele, com essa grande multidão. Mas ele não estava indo, ele estava parado onde ele estava. E qual era a condição desse homem na escuridão? Porque todo homem, irmãos, sem Cristo é um homem na escuridão. Todo homem sem Jesus na vida é um homem na escuridão. Toda pessoa sem Jesus na vida é uma pessoa na escuridão, porque Cristo é a luz do mundo. É esse que brilha mais do que o sol. Semana passada, eu fui conversar com o irmão, de passagem, e eu perguntei assim para ele, paz, irmão, tudo bem? E eu esperava que ele dissesse assim, não, paz, tá tudo bem, porque é o que as pessoas geralmente respondem no automático quando você pergunta para elas se tá tudo bem. Mas ele olhou no meu olho e falou assim, não tá não. Eu falei, rapaz, eu queria que você falasse que estava tudo bem, porque eu ia falar para você, não tá não. Não tá. Porque se nós estamos longe do Senhor, não estamos bem. Se hoje você que está vendo essa ministração, seja vendo ela agora nesse momento, você que está ao vivo conosco, seja você que vai ver essa ministração em algum outro dia, em algum outro horário, saiba, se a sua vida está longe do Senhor, se hoje você vive longe do Senhor, a sua vida é uma grande escuridão, é uma grande trevas, mas o Senhor quer trazer luz para você, meu irmão. Ele quer trazer luz, não apenas luz para os seus olhos, mas luz para toda a sua vida. A luz que guiará o caminho a qual você tem que andar. O cego, ele anda tateando pelo caminho. Ele pega a sua bengala, o seu cajado e procura se guiar, apalpando as paredes, porque ele nada vê. Ele não tem luz para o seu caminho. Mas fazendo um paralelo a respeito disso, nós, irmãos, sem Cristo, no nosso caminho, nós também estamos perdidos. Achamos que sabemos para onde queremos ir. Nós achamos que sabemos qual caminho devemos seguir, mas isso é uma ilusão. O Senhor Jesus, o Cristo, a luz desse mundo, quer iluminar o seu caminho. Esse homem, irmãos, a sua condição antes do Senhor Jesus, ele era um cego, perdido na escuridão, e não apenas um cego, porque ele não só não tinha a luz nos olhos, como ele não tinha a provisão e o dinheiro no bolso.
Já era uma vida difícil, irmãos, ali no primeiro século, ser cego. Mas muito mais difícil ser um cego e um mendigo, porque ele devia e ele precisava depender da bondade e da misericórdia do próximo. E aquele que está cego, aquele que não vê, ele às vezes não consegue perceber a sua própria miserabilidade. Há pessoas que são cegas e pensam que tem fartura, mas o Senhor, falando para a igreja em Apocalipse, ele falando para aquela igreja assim: vocês são pobre, cego, miserável e nu. E algumas pessoas sem Cristo podem ter algo no bolso, mas saiba que não está juntando um tesouro onde realmente importa, que é um tesouro no céu. Cego, mendigo. Imagina ele à beira do caminho, pedindo esmola, mas a sua esmola não é para ele viver uma vida farta. A esmola a qual ele pede não é para que ele viva uma vida de grandes alegrias, mas a esmola que ele pede é para a sua própria sobrevivência. Esse cego, e muitas vezes aquele que está cego espiritualmente, não vive, ele sobrevive. Ele ainda não recebeu a vida, ele não tem o prazer no viver, ele não tem a alegria, a direção, porque está cego. Mas o Senhor quer iluminar o seu caminho, ele quer ser a luz para você, a luz para que você tenha uma direção, a luz para que você veja e aquele que viu possa voltar também a ver. Porque talvez pelo caminho, aquele que estava cego, ou melhor, aquele que via, talvez pelo pecado, pelas coisas da vida, ficou cego. Porque o que o cego Bartimeu fala lá no versículo de número 51 ao Senhor, quando o Senhor Jesus chega a ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz assim: mestre, que eu torne a ver. Aquele que viu, irmãos, um dia, ele anseia em ver de novo. É muito mais difícil aquele que, sendo um dia, enxergando e se tornando cego, a vida dele se torna muito mais difícil. Porque ele já viu todas as maravilhas, ele viu a beleza do céu, sabe? Ele já viu a maravilha da natureza, da criação do Senhor. Aquele que nunca viu, talvez, por mais que seja obviamente muito difícil, mas ele só pode imaginar o que é. Mas o cego que já viu, ele fala que eu torne a ver, eu quero voltar a ver. Talvez você já viu, e o que o Senhor quer é que você volte a ver de novo esse anseio que você tem dentro do seu coração, esse desejo que você tem dentro do seu peito de poder ver novamente. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que os seus olhos voltem a ser abertos, para que você volte a ver novamente. Hoje, talvez você está cego, sem direção. Você fala: não, pastor, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. Não! O Senhor quer que você volte a ver. Volte a ver a luz dele para que ele venha guiar você. A luz de Cristo seja a luz que guiará a sua vida, o seu dia a dia e que guiará o seu futuro. Que você torne a ver. Como eu disse, há de se destacar que o cego Bartimeu, como se relata aqui, ele não tem nenhum nome próprio. Porque o Bartimeu é o filho de Timeu, é Bartimeu.
O Bar seria o filho do Timeu. Assim como nós lemos também na palavra de Deus a respeito do Simão Bar-Jonas, que é o Simão, filho de Jonas. Esse Bartimeu, ele era apenas uma pessoa a quem as pessoas falavam: quem é esse aí? Esse aí é o cego, filho do Timeu. Como que é o nome do cego, filho do Timeu? As pessoas não conheciam nem o nome dessa pessoa, nem o nome desse cego. Mas ele era conhecido apenas como o cego. Que cego? Aquele cego lá, o filho do Timeu. Mas o seu nome não se destacava. Era aquela pessoa que, além de ser cego, além de ser mendigo, era uma pessoa que não tinha relevância nenhuma. Uma autoestima totalmente achatada. Por quê? Porque as pessoas não o consideravam, não o viam como alguém relevante para aquela própria sociedade. Às vezes, o total desprezo é o que ele recebia. Mas enquanto as pessoas o desprezavam, aquela sociedade, aqueles populares o desprezavam como o cego filho do Timeu, como os próprios discípulos os desprezaram. Mas o Senhor Jesus parou para ele. Você vê que coisa maravilhosa que nós lemos, irmãos. Quando aquele homem clama ao Senhor, o Senhor para. Nós lemos no versículo de número 49 de Marcos 10, o Senhor Jesus parou Jesus e disse. Quando Jesus passa por aquele lugar, Jesus ouve o clamor daquele homem e Jesus para atendê-lo, para dar-lhe atenção. Jesus para ouvi-lo. Jesus para saber das suas necessidades. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus. Aquele que para nos ouvir, para ver as nossas necessidades, para ouvir o nosso clamor. Esse é o nosso Cristo, irmão. Não é aquele que, enquanto nós clamamos, passa. Não é aquele que, quando nós clamamos, ele atravessa, passa ao largo. Não. O nosso Senhor, quando nós clamamos, é aquele que se inclina à nossa oração. Aquele que ouve o nosso clamor. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza, irmãos. Que quando nós oramos, que quando clamamos ao nosso Senhor, Ele nos ouve. Ele para nos atender, para nos ouvir, para ver quais são as nossas necessidades. É o nosso Cristo. A condição, então, dele é aquele que estava à margem do caminho, que não tinha um nome, que era um cego e que era um mendigo. Essa é a condição dele ainda na escuridão. Cego, mendigo, não tem nem nome. Vive ali à beira do caminho. Mas a sua condição depois de Cristo, quando Cristo entra na vida dele, depois da decisão correta que ele tem por Cristo, quando ele toma a decisão correta, a sua vida não é mais a mesma. Quando você, meu irmão, passar a tomar as decisões corretas, quando você passar a escolher, ou melhor, quando você começar a tomar as certas decisões, essas escolhas que são colocadas diante de nós, a nossa vida passa a não ser mais a mesma. Primeiro,
Bartimeu buscou Jesus na hora certa. Versículo de número 47, irmãos. Lá ainda de Marcos 10. É o texto que nós estamos expondo hoje. Diz assim: ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele busca a Jesus na hora certa, na hora da necessidade. Ele está no seu momento de necessidade e ele busca ao Senhor. Eu já ouvi de boca de algumas pessoas falando assim: não, eu vou ficar buscando Jesus agora só porque eu estou precisando. Irmão, se você está precisando, esse é o momento certo. Não, mas quando estava tudo bem eu não busquei. Não, irmão, não buscou quando estava tudo bem. Aconteceu, você já errou, mas você está na hora da necessidade, é a Ele a quem você tem que buscar, é a Ele a quem você tem que clamar. E quando a tempestade se acalmar, você deve se lembrar: eu devo buscar Jesus agora de novo, não só na hora daquela necessidade, porque quando estava tudo bem eu não busquei, mas agora eu vou fazer diferente, buscar o Senhor na hora certa. Porque o Senhor está passando por Jericó e ele não mais passará por aquele lugar. O Senhor, passando por Jericó, passou por aquele lugar e não voltaria mais. Clamor a você, irmão, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. São dias de nós buscarmos ao Senhor, sim. São dias de nós invocarmos o Senhor, sim. São esse o dia, este o momento, é essa a hora que nós precisamos fazer isso. E foi o que ele fez. A sua decisão por Cristo foi buscar o Senhor na hora certa. E outra coisa, ele buscou a pessoa certa. Quantas pessoas, irmãos, estavam passando por aquele lugar? Uma numerosa multidão. Ele poderia buscar de uma pessoa uma esmola aqui, poderia buscar de uma outra ajuda ali, mas ele ouve que Jesus, o Nazareno, está passando por aquele lugar. Ele busca a pessoa certa. Obviamente, irmãos, que nós devemos nos ajudar mutuamente. A palavra de Deus diz que nós devemos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros. O Senhor muitas vezes vai nos ajudar, vai falar conosco, o Senhor vai fazer isso através de pessoas. Mas antes, irmãos, de mais nada, é a Ele a quem nós devemos buscar. É a Ele a quem nós devemos clamar. E muitas vezes a resposta vai ser algum irmão, vai ser alguma outra pessoa. O Senhor pode confirmar aquela palavra no nosso coração através de alguma outra pessoa, mas é o Senhor, é a pessoa certa a quem nós devemos buscar. Ele busca Jesus como o filho de Davi. Ele busca Jesus como o mestre. Ele diz no versículo de número 51, mestre, que eu torne a ver Jesus, irmãos. Ele é chamado de mestre, Rabone no original, né? Que seria no original Rabone duas vezes. É pelo cego Bartimeu e é por Maria. Quando ela diz Rabone, mestre, ela reconhece que é Jesus. Ele mesmo cego pode reconhecer que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o esperado de Israel. Ele mesmo sem ver consegue perceber aquilo que os fariseus, que os escribas não puderam ver, mesmo sem ver com os olhos naturais, com os olhos da alma. Ele consegue reconhecer quem é Jesus. Mesmo cego, ele consegue enxergar o poder do nosso Senhor. Irmãos,
Nós devemos enxergar a grandeza do nosso Deus, essa mesma grandeza que o cego pôde ver. Nós, vendo, precisamos ver. E que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você possa ver quem Ele é. O poder do nosso Senhor, o Filho de Deus Todo-Poderoso, o Filho de Davi, aquele quem nós aguardamos. E o cego pôde também ver isso. E ele buscou Jesus, irmãos. Mas ele não buscou de qualquer jeito, desleixadamente. E ele não buscou Jesus como se não tivesse nenhuma pretensão. Eu vou buscar. Eu vou gritar Jesus aqui. Se ele ouvir, bem. Se não ouvir, amém. Eu vou pedir para Deus. Se Deus der, bem. Se não der, amém. Não! Ele buscou Jesus com tudo o que ele tinha. Com toda a sua força. Com toda a perseverança. Lá no versículo de número 47 e 48, diz assim: E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar. Clamar, irmãos, não é meditar. Clamar é sair o som da nossa boca. É aquele grito, é aquela grita. E ele clama pelo Senhor. Ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz no versículo de 48, muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A perseverança do cego, o Bartimeu, é clamar ao Senhor. E o clamor dele é falar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o povo o repreende. As pessoas o repreendem para que ele se calasse. Veja o tamanho da falta de compaixão, de empatia que aquelas pessoas tinham pelo cego. Enquanto o cego clamava e gritava: cala, para de gritar. E por que eles fazem isso? Primeiro, eles estavam com pressa para ir para a festa da Páscoa. Na cabeça deles, que estavam ali juntamente seguindo Jesus, Jesus não vai parar para ouvir o que o mendigo tem para falar. Senhor Jesus não vai parar uma viagem para atender esse cego aqui. É o que se passava na cabeça daquele povo. Eles concluíam que aquele grito, aquele homem que gritava Jesus, não ia parar para atender aquele homem que não tinha praticamente dignidade nenhuma. Jesus vai parar para atender um mendigo aí? Estou falando de Jesus aqui, esse mestre. Vamos seguir esse homem aqui. E achando que Jesus não pararia para aquele homem. Por isso que o povo ia lá e repreendia ele. Não, fica calado. Se cala. Mas não. Ele persevera no seu clamor. Enquanto o povo manda ele não falar, enquanto o povo pede para ele não clamar, ele clama ainda mais. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós olhamos a nossa vida e nós vemos quão pequeno nós somos, quão falho, quão pecadores nós somos. E ainda assim, à beira do caminho, nós podemos clamar ao Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E alguns falar: não, um pecador desse, um homem como esse, eu digo para você, irmão, continue clamando. Mesmo que você mesmo olhe para você e fale: não sou digno, não mereço. Clame ao Senhor. Mesmo que outros falem: nem adianta se orar mais. Clame ao Senhor.
Ele vai, irmão, com humildade até o Senhor e clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia da sua miserabilidade. Ele sabia quem era. Ele simplesmente não levanta e fala: ó, me leva até Jesus que eu quero ter uma audiência com ele. Não, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua posição. E mesmo naquela posição aparentemente inferior aos dos outros, Jesus para atendê-lo. E não importa qual seja a nossa posição, não importa como as pessoas nos enxergam, importa-nos é que o Senhor pare para ouvir o nosso clamor. Bartimeu, ele demonstra um total desprendimento. Veja comigo lá no versículo de número 50, irmãos. Diz assim: lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E por quê? Porque no versículo anterior diz que Jesus parou e Jesus fala: traga ele aqui. E o povo chega nele e fala assim: ó, tem de bom ânimo, o mestre te chama. E eu quero trazer essa boa nova para você também hoje. Tem de bom ânimo, o mestre te chama. Tem de bom ânimo, o mestre quer ter um encontro com você. Você que está vendo essa ministração hoje, o mestre quer ter um encontro com você. E naquele momento, comigo, ele se levanta, dá um salto, lança de si a capa. O que aquele mendigo tinha, irmãos? Todos os seus pertences e aquela capa, para que o proteja do frio, para que as pessoas também o identifiquem como um mendigo, para que ele possa se proteger do frio. Mas quando o mestre o chamou, ele levanta, ele dá esse salto e vai ter com Jesus, na certeza do seu milagre, na certeza de: o mestre me chamou, o meu milagre vai ser realizado. E quando ele chega até Jesus, ele chega com total objetividade. Lá no versículo de número 51, perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Eu lembro uma vez o pastor ministrando a respeito disso, e eu, quando li, eu falo: poxa, mas isso aqui parece ser tão óbvio, né? O homem é cego, mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É meio óbvio, porque Jesus sabe que aquele homem é cego. Jesus fala: traga esse homem até mim. Jesus sabe que esse homem é cego. Mas Jesus pergunta para ele: o que você quer? O que queres que eu te faça? Porque, irmãos, anteriormente ele está sentado à beira do caminho, como um cego, mendigando, pedindo esmolas. Eu lembro que um pastor falando a respeito disso, falou: nossa, que interessante. Atrás ele está pedindo esmola. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É uma esmola que você quer que eu dê? Jesus aqui já tem um ministério. Quantas pessoas estão seguindo Jesus? As pessoas, elas abençoavam o ministério de Jesus financeiramente. E financeiramente, talvez aquele homem podia falar assim: Senhor, eu preciso de uma esmola. Eu preciso de uma ajuda. Mas não é isso o que aquele homem queria. O que ele queria era voltar a ver. Então, de forma objetiva, ele vai até o Senhor e fala assim: Senhor, eu quero voltar a ver. Porque o que seria mais fácil aos nossos olhos? Ir até aquele homem e dar algumas esmolas, que o Senhor Jesus poderia fazer isso simplesmente, ou fazer um milagre para aquele homem voltasse a ver novamente. Sabe, que nós possamos chegar ao Senhor crendo com objetividade naquilo que Ele pode fazer, no seu tamanho poder, na sua enorme grandeza, e não falar assim: Senhor,
Me dá uma esmolinha aí que tá tudo certo. Só quero uma ajudazinha para eu poder almoçar amanhã. Não! Ore pelo milagre completo. Ore pela transformação completa. A transformação completa na vida daquele homem não era receber uma oferta para que ele passasse um mês tranquilo, mas o que ele queria era uma vida digna, transformada. E ele vai até o Senhor e fala assim: Senhor, que eu torne a ver. E mais, irmão, do que isso, ele não apenas volta a ver, mas na sua nova vida com Cristo, ele não passou apenas a enxergar, ele passou agora da escuridão para a luz. Versículo de número 52, nós temos a transição da escuridão para a luz, que diz assim: então disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. A fé daquele homem não era apenas para que ele pudesse voltar a enxergar, mas para que toda a sua vida fosse transformada e não apenas os seus olhos. Ele transformou não apenas os próximos dias da sua vida, voltando a enxergar novamente, mas ele mudou toda a sua futura eternidade. Irmão, que você peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, não apenas para que você possa ver qual caminho seguir. Porque quantas pessoas, irmãos, nós sentamos e falamos: irmão, esse não é o caminho. Ele diz: eu sei. Irmão, você precisa voltar ao caminho do Senhor. Ele diz: eu sei. Diz assim: irmão, esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Ele fala: é verdade, eu tenho que voltar para Jesus. Ele já consegue ver isso. Mas ele ainda não mudou. Ele não teve essa fé de transformação. A nossa fé não é para ver o caminho, mas é para que a nossa vida toda seja salva, para que o nosso futuro seja transformado. Saber, irmão, qual é o caminho, saber o que tem que ser feito, saber o caminho que eu tenho que não é o suficiente, eu preciso ir também. E mais à frente, ele foi salvo, ele foi curado, e o interessante, ele foi guiado pelo Senhor. Lá no finalzinho do versículo de número 52, diz que depois que o Senhor salva a sua vida, imediatamente ele voltou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aquele homem que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, agora ele não está mais ali apenas pedindo esmola. Ele acompanha a multidão indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor. Ele não mais fica paralisado, mas agora ele se torna um seguidor de Jesus. Que a sua vida também, irmão, saia da paralisia. O Senhor abrindo os seus olhos, mas o Senhor o salva, abre os olhos para que você seja um seguidor de Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam você como um seguidor de Jesus. E que a sua vida, a partir da salvação do Senhor, de ter os olhos abertos, não é para eu ter os meus olhos abertos e ficar ali na beira do caminho, mas o Senhor abriu os meus olhos para que eu possa segui-lo. Você, meu irmão, que o Senhor abriu os seus olhos, Ele não pediu para você ficar lá na beira do caminho. Ele quer que você seja um seguidor. E você, meu irmão, que já caiu as escamas dos olhos, você que já teve os seus olhos abertos, seja um seguidor de Jesus e viva para a glória do Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Talvez hoje está aí na sua casa, talvez hoje você está vendo essa live, seja onde for. Mas primeiro, para que o Senhor salve você, abra os seus olhos e que você seja assim como o Bartimeu,
como o filho do Timeu, um seguidor de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas que hoje estão vendo essa ministração, para que o Senhor traga salvação a essas pessoas, que os olhos delas sejam abertos, para que elas vejam o caminho, para que elas sigam a luz que é o Senhor, que elas passem a ser os seus seguidores. Não queremos apenas ver o caminho que estamos seguindo, que às vezes sabemos que não é o caminho correto. Sabemos que não é aquilo que o Senhor quer, mas que com os nossos olhos abertos, ó Pai, sejamos nós os seus seguidores. Que esses meus irmãos sejam também os seus seguidores. Os ajude-os nessa caminhada. Que a tua bênção, que a tua graça seja sobre a vida dessas pessoas. Que haja transformação. Que haja salvação na vida dessas pessoas. E o que nós, Senhor, podemos fazer, o que elas podem fazer caso estejam na escuridão e elas queiram vir para a luz. Você, meu irmão, clame ao Senhor. Que elas possam clamar ao Senhor de todo o coração. E é isso que nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Você, meu irmão, que quer sair da escuridão para a luz e experimentar essa transição que o cego Bartimeu experimentou. Clame ao Senhor e clame alto e clame a Ele: Jesus, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu necessito do Senhor, eu não tenho força sozinho. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Clame a Ele e Ele guiará você, Ele salvará você, Ele abrirá os seus olhos. E durante a caminhada é a Ele a quem você vai seguir. É a luz que nos guiará, é o Senhor Jesus. Você que está aí com a sua família, na sua casa, levante as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja sobre a sua vida hoje e também por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe. Acompanhe os nossos devocionais semanais, ou melhor, diários. E na quarta-feira o pastor Cícero vai estar ministrando uma palavra nas nossas vidas. E lembrando que o nosso projeto, nosso alvo, é para que agora no dia 5 os nossos cultos presenciais possam voltar ao normal. Você que vai vir ao culto, venha com máscara, viu, irmãos? Isso é muito importante, amém? Fique na paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus, uma semana abençoada para você.